Olá, estamos de volta. Sexta-feira, 27 de novembro. Novos rumos, novos desafios. É a 8ª edição, organizada pelo Instituto Alfa Lumen. Agora nós vamos ter a segunda atividade dessa parte da tarde. Vamos convidar aí o Paulo, que já está aí, Paulo Lazari, vai mediar junto com o Carlos, professor Carlos, sejam muito bem-vindos. Aí eu queria convidar o Bernardo, queria convidar o Alisson e o Rodrigo, para a gente começar aí essa apresentação e essa comunicação com todos que estão presentes. Obrigado. Beleza. Pessoal, queria reforçar que o que vai acontecer a partir de agora já é um pouco, né, um gostinho da cultura que o EdTech quer ter sempre, né, que não adianta a gente se fechar, porque antes as pessoas se fechavam em sala de aula, não adianta a gente fechar agora no próprio Zoom. Então a gente tem que ter um diálogo permanente com quem está lá na ponta. Bernardo, Alisson, Rodrigo, então obrigado por participarem, por contribuírem aí já nessa fase de processo seletivo. Vocês têm uma experiência incrível aí, né? Lidam com talentos de tecnologia no dia a dia, e o objetivo principal hoje é extrair o máximo de informações e de experiências de vocês da relação das empresas de tecnologia com os talentos, o que está faltando, como é que vocês enxergam. Então, obrigado aí pela presença de vocês, tá? Eu queria começar, então, já que o Alisson foi o primeiro a desmutar o microfone, então você vai ser o escolhido, Alisson. Não, o Bernardo tem um compromisso também, então... Vai lá. Bernardo... Estão me ouvindo? Sim. Fala aí, Bernardo. Desculpa aí, Alisson, passar na sua frente, cara. Estão me ouvindo direitinho? Beleza, eu vou começar por você, então, Bernardo. Eu separei algumas perguntas aqui que eu acho que são... que você pode passar bastante. Obrigado de novo pela sua presença. Imagina, eu que agradeço pelo convite. E, bom, começando já na cultura EdTech de falar de prática. Cara, o que hoje você considera como um principal atrativo para a carreira de tecnologia que você acha difícil de achar em outras carreiras hoje em dia? É só remuneração ou tem outros diferenciais que você enxerga para quem está naquela dúvida inicial, está com seus 18 anos, vê um mundo de possibilidades na sua frente? O que você vê que a carreira de tecnologia tem como chamativo? Tá, eu escolhi essa carreira, então eu posso falar porque eu escolhi, assim. Eu queria criar, desenvolver coisas, né? Nem pensava em dinheiro. Até na minha época era bem ruim de dinheiro nessa carreira, porque no Brasil, quando eu me formei no ITA em 2007, fiz engenharia da computação, tinham pouquíssimas startups ainda no Brasil. Um dos motivos que eu quis fazer uma. Se tivesse uma startup legal naquela época, eu muito provavelmente teria ido trabalhar nela. No Brasil, tinham várias nos Estados Unidos, né? O mercado estava bombando nos Estados Unidos. Aqui no Brasil era uma coisa assim que a gente quase só sonhava em ter as empresas que existem hoje, os unicórnios, etc. E o que me atraía assim, em mexer com tecnologia é a oportunidade de criar alguma coisa, desenvolver, ver o negócio funcionando. Não necessariamente só na parte de software, eu gostava muito de hardware também. Dá muito prazer, não sei quem já teve essa oportunidade de fazer um projetinho, nem que seja tipo uma hackathon, alguma coisa assim. Você faz um projeto, um protótipo, que pode virar um produto depois, pode ser usado por milhares ou até mesmo milhões de pessoas, que a gente conseguiu fazer lá na Quero. Então, acabei me formando e fui fazer minha empresa. Não tinha muita oportunidade. Hoje, realmente, o mercado está super atrativo. Não tô ouvindo, Paulo. Para quem não conhece ainda a Quero Educação, falar um pouquinho aí também da empresa de vocês, e como é que é a área de TI lá. Fica à vontade para isso também, que é muito importante que o público conheça aí um pouquinho dos parceiros, tá? Tá, a gente é uma startup, né? Ainda se considera uma startup, embora já tenha começado há um tempinho e já tenha bastante gente trabalhando com a gente, mais de 500 pessoas no time já, porque a gente foca em crescimento rápido e tem uma cultura bem livre de criação, assim. E é uma empresa de tecnologia, né? Nascemos como uma startup, eu não tinha dinheiro nenhum, de parente, nem nada, não recebi herança, nem os outros fundadores da Quero. A gente foi na raça, conseguiu levantar investimento, fomos crescendo a empresa pouco a pouco, também conseguindo, principalmente, receita dos clientes. O que a gente faz na Quero? A gente é um marketplace que ajuda os alunos a encontrar a oportunidade de educação. O nosso site chama Quero Bolsa, o principal produto nosso. Você entrando lá, você vai ver, a Off EdTech não está lá
a gente foca mais a gente tem faculdades particulares, escolas particulares, curso de pós-graduação, em geral de faculdades mais tradicionais. Tem também coisas na área de tecnologia, acredito bastante. Embora ainda seja uma área que tem muito mais oportunidade hoje no Brasil do que até curso que te prepare para a realidade do mercado. A gente fica triste por isso, até porque a gente oferece o que tem no mercado, né? O que as faculdades oferecem. Muitas ainda estão focadas naquela formação tradicional que o Paulo até disse, né? Que é engenharia, medicina, advocacia, sei lá, administração, são formações muito generalistas que muitas vezes o cara vai se formar, não vai ter um emprego ali esperando ele de braços abertos, como é hoje a carreira de tecnologia. Até por causa dessas startups que apareceram no Brasil e também com a digitalização que está acontecendo em toda a indústria, não só nas startups, mas toda empresa tradicional está precisando ou se digitalizar ou ela vai morrer. Virar uma startup de tecnologia, se ela não é ainda. Toda empresa no futuro vai ser uma empresa de tecnologia. E para isso precisa de programador. Gente que tenha capacidade de desenvolver um produto, software, hardware, mas em geral software, que possa ajudar essa empresa a se digitalizar e se competir nesse mercado aí no universo de Facebook, internet, etc. Legal. Apps. Carlos, você tem uma pergunta aí? Já vamos mudar de pessoas ou vamos continuar? Não, aproveita que o Bernardo tem um compromisso mais cedo, aproveita um pouquinho mais aí do eu tenho um Bernardo, tempinho e depois ainda. a gente vai variando. Eu preciso sair só às 6h50, então... Ô Bernardo, fala um pouco das sabe, linguagens que tem, que se aplica lá na Quero, um pouco do ambiente. Eu gosto muito do ambiente da Quero. Tá, a gente... Uma coisa que eu quis criar, então eu quis fazer uma empresa que eu pudesse trabalhar e pudesse desenvolver produto de tecnologia. Então, eu quis fazer uma empresa que eu gostasse de trabalhar, em primeiro lugar. Gosto bastante de liberdade, apesar de ter estudado no ITA, nunca fui muito chegado na parte da militarização da disciplina militar, não. Então, a gente tem bastante liberdade, cultura bem informal, temos um escorregador lá, mas isso não é importante. Temos também uma cultura bem diversa no sentido de que não é uma empresa só de tecnologia, tem uma parte humana bem grande, time de vendas, etc. Na parte de linguagens, quando eu estava pensando em empreender, já comecei a estudar uma linguagem que estava começando lá na época, que chamava Ruby. Hoje ela já é uma das 3, 4 mais usadas por as startups mais modernas. O framework chama Ruby on Rails, é muito bom para você desenvolver aplicativo web, principalmente. Então, a gente começou com essa tecnologia. Hoje a gente usa não só Ruby, a parte principal, core, é feita em Ruby, mas a gente usa Elixir, que é uma linguagem mais moderna, feita até por pessoal que era envolvido no desenvolvimento do Ruby também. A gente usa linguagem de aplicativo, porque a gente tem aplicativo também. Todas as linguagens web, né, que é JavaScript, os frameworks também. Assim, a gente gosta de pensar, eu sou engenheiro, mas toda pessoa que vai ficar um bom programador, um bom desenvolvedor, tem que se pensar como engenheiro também. Lá nos Estados Unidos, inclusive, o nome é engenheiro de software engineer. Você é o quê? Um desenvolvedor. Você vai criar uma coisa e vai usar a tecnologia de acordo com... A tecnologia, a linguagem de programação é uma ferramenta que vai te entregar você usa a melhor ferramenta para resolver aquele problema A, B ou C. Não adianta eu usar Ruby para resolver fazer um desenvolvimento de hardware de alta performance, não vai ficar legal, entendeu? Não, pode até ser possível desenvolver, mas muito melhor eu vou usar uma coisa, um C, C++, Assembler, alguma coisa que eu faço direto com a máquina. Se eu for fazer uma coisa para o Mac, para o iPhone, eu vou ter que usar as linguagens da Apple e por aí adiante. Tem linguagens especializadas hoje em dia, só focada em banco de dados. Então, acho que o desenvolvedor tem que ser generalista, assim. É bom ele aprender uma linguagem, inclusive ele aprender o máximo de linguagens possíveis para pensar-se como um poliglota, assim. Ele vai se especializar em alguma, que vai acabar que ele vai trabalhar mais, mas é importante você trabalhar com várias, você brincar com várias, toda hora estar descobrindo uma linguagem nova, porque você vai ver que elas têm um padrão em comum. Existem alguns paradigmas diferentes, tem funcional, orientado a objetos, tem a procedural comum, mas você consegue navegar quando você já aprendeu umas 3 ou 4, você vê que são pequenos detalhes ali da semântica que mudam. Mais fácil. Queria, então, aproveitar para puxar a participação dos outros convidados. Rodrigo, seja bem-vindo. Obrigado aí pela sua contribuição. Pessoal, o Rodrigo, ele é Obrigado a vocês.
líder de tecnologia e engenharia na Farfetch. E eu queria te fazer duas perguntas que eu acho que são do interesse de quem está aí com a gente assistindo, né? Um possível candidato, alguém que está pensando na carreira de TI. Então, eu queria usar os seus dois papéis. O papel de quem já codou, né, já foi lá na ponta, e o papel de quem hoje está liderando a operação e tem que contratar boas pessoas para a empresa. Então, a pergunta no seu papel de desenvolvedor é se você tem algo marcante na sua trajetória profissional que pode encurtar um pouquinho o caminho das pessoas, por exemplo, alguma coisa que você tenha pensado ou passado ou dado atenção que você vê que fez diferença no seu crescimento profissional. E a pergunta como papel de quem contrata e de quem lidera também é o que você considera indispensável para quem quer ter uma oportunidade numa empresa como vocês. O que é um bom desenvolvedor no olhar de vocês? Legal, ótima pergunta. Bom, eu tive o privilégio de começar a minha carreira dentro de uma empresa de educação. Então, uma coisa que me marcou muito durante essa jornada foi que talvez o mais importante do que você aprender uma linguagem específica ou algo específico é você aprender como aprender, sabe? Então, você desenvolver habilidades, ter hábitos, rotinas, soft skills, como o Paulo comentou um pouco antes, que vão te ajudar a acompanhar o dinamismo da área de tecnologia, que é muito grande. Então, o Bernardo falou algumas das linguagens, e o tempo todo estão nascendo linguagens, tecnologias, hardwares, etc. Então, você se preparar para esse dinamismo é muito importante. Uma segunda coisa é que, como você disse também antes, né, os soft skills, a habilidade desde a comunicação até talvez o pensamento simplificado das coisas e tentar encontrar não as soluções mais complexas e sim as mais simples e que acabam sendo as mais eficientes e etc. Eu acho que é uma tendência natural do engenheiro quando ele começa a desenvolver, né? Você querer fazer algoritmos complicados ou enfim, coisas que são super interessantes e legais, mas pensando para longo prazo, muitas vezes uma solução simples, estável, escalável, é o que a empresa precisa ou é o que a empresa procura. Então, você conseguir ter essa habilidade de sintetizar, né, chegar em soluções pragmáticas para resolver problemas, eu acho que é uma coisa que ajuda muito. E eu acho que respondendo a segunda pergunta, né, sobre o perfil de profissionais que a gente procura, vai muito nessa linha mesmo, de que muitas vezes não é nem a habilidade técnica que a pessoa tem, que é um diferencial para a vaga, ou nem mesmo só a formação acadêmica dela, porque tem muita gente na área de tecnologia que não necessariamente fez uma faculdade de tecnologia, né? Eu conheço muitos programadores que fizeram administração ou outras faculdades, mas sim a sua capacidade, né, ou como você desenvolve essa capacidade de resolução de problemas, de construção, de criação. No final, eu vejo engenharia até como uma arte, né, porque você está construindo coisas, você está criando coisas, então, com mais conectado você conseguir ser com as habilidades que vão te ajudar a fazer isso de uma forma boa, eficiente e etc., ajudam muito. E como você disse, pode dizer. Rodrigo, é só para não perder essa bola que você levantou aí, quando você faz um comparativo na sua equipe com quem se preocupa com essa parte de estar em contínuo aprimoramento de habilidade comportamental, com aquele que você vê que é fácil perceber essa distinção de quem também se preocupa com isso, de quem não se preocupa, às vezes? Com certeza, é sim. E aí, no final, essas pessoas, mesmo que involuntariamente, elas acabam sendo multiplicadores, sabe? E no final, cultura é isso, né? Cultura é o que a gente faz no dia a dia, é a forma que a gente resolve as coisas, é a forma que a gente trabalha. Isso contagia as pessoas em volta e, enfim, e aí constrói a forma que um time, que o grupo trabalha. E pessoas que o ambiente ajuda muito.
Então, você conseguir trabalhar bem em time, você conseguir contar com a ajuda dos seus colegas, mais do que você ser uma pessoa boa tecnicamente, que consegue resolver todos os problemas, você ser uma pessoa que consegue conectar pessoas e conectar, pedir ajuda quando necessário, juntar os skills, as habilidades das pessoas que estão à sua volta para conseguir resolver problemas e para conseguir dar próximos passos ou gerar inovação, né? Que em tecnologia é uma coisa muito comum e muito buscada, né? O próprio dinamismo desse mercado acaba levando a gente sempre para inovação. E se não for, a gente acaba ficando para trás, né? Como empresa, ou mesmo nosso conhecimento técnico. Se eu tivesse parado na primeira linguagem de programação que eu aprendi hoje, eu estaria desatualizado, porque nasceram muitas outras. Mas como o Bernardo falou, né? Conhecer um pouquinho de algumas e os paradigmas diferentes ajudam a gente a construir uma base de conhecimento que vai ser utilizada sempre depois, né? Quando surgir alguma coisa nova, você já tem uma base muito boa e você conseguir conectar e aprender com os outros e multiplicar o seu aprendimento, cria um ecossistema que fomenta, né, esse comportamento. Legal. Eu acho que aqui... Opa, tudo bem, Paulo? Pode continuar, Paulo. Não, tranquilo, não, só falei que muito bom aí a última resposta. Eu acho que o que o Rodrigo falou agora é essencial. Pode puxar aí, Carlos. Uma coisa em comum aos três convidados aqui, acho que hackathons. Hackathons são fortes. O Alisson é muito bom nisso. O Bernardo, a Kera é muito famosa nisso aí. Eu quero ver depois com o Rodrigo como a gente pode fazer no tema deles. Vou puxar um pouco o Alisson. Alisson, vocês criaram a Back4App por uma demanda? Vocês não tinham vocês tinham uma dor nisso e aí vocês foram criar essa bela ferramenta? E, gente, olha, quem se ligue na ferramenta do Alisson, porque vai ter coisas no Alpha EdTech com essa ferramenta. Vamos ter hackathons, vamos ter coisas, cursos, e também vamos usar essa ferramenta aí. Vamos lá, Alisson. Legal, Carlos. Então, obrigado aí pelo convite, pessoal do Alpha. E respondendo a pergunta, a gente criou o Back4App a partir de uma necessidade interna que a gente tinha dentro da nossa a empresa no passado, que era a empresa atual, que era uma empresa que fazia uma software house, uma fábrica de software, e que a gente viu que muitos projetos eles tinham uma base de código meio repetitiva e que não gerava muito valor. Então, a gente pensou, como que a gente pode criar uma ferramenta que acelere o desenvolvimento e que continue mantendo performance, qualidade, robustez da solução, que seja escalável. Então, foi daí que surgiu, foi do problema interno que surgiu a necessidade e a gente resolveu criar essa ferramenta que é o Back4App. E que hoje ajuda o desenvolvedor de software, uma ferramenta, uma DevTool, que ajuda o desenvolvedor de software a criar um back-end de uma maneira muito rápida e muito fácil. Economiza muito tempo e deixa ele focar em código. Não é uma ferramenta que você vai esquecer do código, né? Deixa ele focar em código para você codar o que realmente importa aí para o seu contexto, para a sua aplicação. Abstrair, né? Vamos abstrair um pouco, senão para trabalhar no front-end. A gente utilizou, no Alpha, a gente utiliza, né, o Back4App no desenvolvimento de mobile e os nossos alunos, aprendizes, adoram. Alisson, eu vou fazer para você também uma pergunta análoga que eu fiz para o Bernardo e para o Rodrigo, mas eu vou fazer pelo prisma contrário. Quando você olha aí como um dos fundadores da Back4App, quando você olha, é muito da cultura das startups que os fundadores, mesmo que indiretamente, sempre tenham alguma participação no olhar de contratação, porque a gente sabe que as pessoas são essenciais para fazer uma startup crescer, né? Eu vou fazer a pergunta do lado negativo da coisa para você, então. O que quando vocês
estão no processo seletivo de uma pessoa aí nas carreiras de TI dentro da empresa, o que para vocês é inaceitável? O que é bandeira vermelha, assim, que vocês falam, poxa, não dá para esse perfil de pessoa ou com essas características trabalharem com a gente? O que é critério de exclusão para vocês no processo seletivo? Um critério que é bem forte, assim, dentro do Back4App, que a gente bate o pé mesmo, é a questão de fit cultural, de alinhamento com os valores, de gostar do produto, de ter aquele stickness ali com o time. Então, inclusive, uma das fases do processo é que outros membros do time também entrevistem a pessoa que vai entrar, para garantir que a gente está perpetuando a cultura, que a cultura está, que aquela pessoa também compartilha daqueles valores, daqueles desejos e, obviamente, que gosta do produto, né? Que gosta do que a gente vai estar fazendo. Muito bom. Acho que vocês três colocaram uma coisa que é em comum, né, e que é muito forte nas startups de crescimento, pessoal, e que é importante para todo mundo que quer seguir na carreira de TI. As melhores empresas se preocupam com cultura, e isso tem uma repercussão muito imediata em como elas montam os processos seletivos. Vocês veem que não aqui a gente está falando com o Bernardo, com o Rodrigo Alves, eles não pegam e não chamam as pessoas para vem cá, bater um papo e do jeito que for, coloca para dentro. Tem um crivo muito bem feito, onde parte técnica é analisada, parte comportamental, que a gente já discutiu com um pouquinho mais de profundidade, mas também, assim, será que é aquela pergunta, né, pessoal, Bernardo, Rodrigo, será que essa pessoa é da nossa tribo? Ou seja, ela compartilha dos mesmos valores, ela compartilha das mesmas ambições, e isso repercute que o bom candidato de TI, ele não pode chegar num processo seletivo sem ter se aprofundado um pouco em justamente como é a cultura que vocês pregam e que vocês buscam, né? Quais dicas aí eu deixo livre para quem quiser responder primeiro, quais dicas vocês dão do ponto de vista de preparação em geral para o processo seletivo, no conhecer onde está pisando, conhecer a empresa, né? Eu acho que é muito mal visto quando um candidato chega e você vê que ele mal sabe o que é a Back4App, mal sabe o que a Quero Educação faz. O que vocês veem com bons olhos sobre a preparação do candidato desse ponto de vista de entendimento da cultura? Falei primeiro, então eu vou começar. Estão me ouvindo? Então, sim. Sim, eu acho que o Paulo até deu um toque. Em primeiro lugar, conheça sobre a empresa, né? Leia sobre os fundadores, sobre a história da empresa. Você vai geralmente ver uma história que você se identifica ou não. Se você se identificar com aquela história, é melhor talvez você nem fazer o processo seletivo. Não vale a pena você mentir, não, e querer... Tem muita empresa por aí, entendeu? Veja uma história com você que se identifica. Tenta ver, isso também em geral é público na maioria das empresas, somente as que já estão um pouco maiores, assim, qual é a cultura, os valores da empresa, geralmente nos canais de divulgação de vagas, etc., eles vão ter algum material falando sobre que tipo de funcionário, que perfil que a empresa gosta. E também a mesma coisa, não adianta você tentar se encaixar naquele perfil ali se não bate com você, entendeu? De forma geral, assim, acho que uma coisa bem importante, que é importante para engenheiro, a gente falou algumas coisas aqui de aprender, etc., mas um problema que eu vejo muito comum assim, na cultura de engenharia hoje em dia no Brasil acho que uma passividade muito grande. A gente gosta mais de pessoas que sejam mais hands-on, mais ativas. Em geral, até pelo perfil também, muitas pessoas que vão para a área de tecnologia são aquele menino mais quietinho, introvertido, gosta de matemática, vai fazer o que manda, etc. Mas o mais importante para você conseguir entregar coisas assim em desenvolvimento é você ter uma capacidade de hands-on muito grande, você gostar realmente do que você está fazendo. Pode ser quietinho, etc., não tem problema, mas não adianta você ficar só no seu quadrado ali e querer fazer o que te mandam, não. Você tem que ter uma paixão pelo produto, uma paixão por desenvolver, por fazer as coisas, gostar do trabalho. Eu acho que é igual o desenvolvimento de software, é igual quem trabalha, sei lá, no mercado financeiro até de madrugada. O cara tem que amar aquilo. Se ele gosta, se ele fica esperando chegar às 5 horas, ele não aguenta mais ver código, não está disposto a acordar de madrugada para levantar o servidor quando ele cai, ou para entregar um projeto, trabalhar 100 horas uma semana quando
o projeto Egide, dificilmente ele vai crescer na carreira. Ele pode até conseguir ali um lugar intermediário, vai ser medíocre, vai ficar ali com uma remuneração sempre júnior, mudando de empresa para empresa. Mas mesmo se você não teve uma formação assim, de elite, não foi numa puta faculdade, mesmo ou sem faculdade nenhuma, que para que era indiferente. Assim, a gente tem meninos que começaram com a gente com 17 anos de idade, tinham aprendido alguma coisa sozinho, até pouco, não que eles tinham amplo conhecimento, não. A gente pegou como estagiário, foram aprendendo com a gente, hoje são os nossos melhores engenheiros. Sempre com esse perfil de querer, não só querer aprender, mas querer fazer as coisas para fazer acontecer. Gostar do que faz mesmo e gostar de entregar as coisas, resolver os problemas. Então, mas assim, da parte de cultura, eu acho que vou deixar os outros falarem também para não dominar muito aí. O que você acha, Alisson, na parte de entrevista que falta quando o cara chega? Cara, eu acho que da parte de cultura, esse ponto aí o básico é o cara ter entendido o que a empresa faz e, obviamente, não está aplicando para aquela vaga, para aquele trabalho só por, sei lá, ter um salário, sei lá, ele tem que compartilhar dos valores e tal, e da missão. Então, o básico é isso que você falou, o cara ter conhecimento da empresa e, assim, o processo, ele é bilateral. Então, a empresa está conhecendo o candidato e o candidato também está conhecendo a empresa. Então, às vezes, quando não dá certo, tipo, não é assim, uma perda, né? Só porque não deu certo, tipo, não deu certo porque a cultura não bateu ali naquele momento, entendeu? Então, não é tipo, você não serve para minha empresa, não é por isso que você não vai trabalhar na outra ali. Então, às vezes, assim, por mais que a pessoa estude, que ela veja, assim, às vezes chega na empresa e realmente não bate. Mas isso não quer dizer nada, porque tem outras culturas e de outras empresas que vão bater também. Legal. Pessoal, vou passar algumas perguntas para vocês, para a gente deixar vindo aí para os 15 minutos finais. Tem algumas perguntas interessantes e sempre tem aquelas perguntas bem diferentes, né? Vamos lá, vou passar algumas perguntas para vocês de curiosidade do pessoal aí, que é, por exemplo, teve uma participante aqui, que eu vou pegar o nome dela, ela perguntou assim, e eu acho que abrange uma dúvida que pode ser de muita gente. Pô, eu vou começar uma carreira em TI e até agora o meu passado de aprendizado não tem nada a ver com a carreira. Teve uma participante aqui que falou, poxa, eu fazia direito, é uma ciência social. Isso, de alguma forma, pode atrapalhar ou ajudar alguém que esteja engajado, interessado em dar uma virada para a carreira de TI? Tem como aproveitar disso? Como é que é o pensamento de vocês de pessoas que mudaram no meio do caminho em área profissional? Eu acho que Quem quer começar? Eu acho que eu posso usar o gancho que eu falei de muitas pessoas que eu conheço que fizeram administração ou outras faculdades e que trabalham comigo com desenvolvimento e que trabalharam também por muito tempo. Eu acho que é muito legal você desenvolver. Quanto mais áreas de conhecimento você desenvolver, eu imagino que você consegue ter uma visão mais macro e enfim, se desenvolver em áreas diferentes que são mais estimuladas por matérias e assuntos diferentes, né? Imagina uma pessoa que passa a vida inteira estudando só matemática, ela vai ser muito boa nisso, mas talvez vão faltar vários skills das outras áreas de conhecimento. Então, na minha experiência, eu penso que isso ajuda, na verdade, né? Você conhecer outras profissões, o formato de trabalho de outras áreas, etc. Eu realmente acredito que ajuda. Que nem eu tenho formação de engenharia eletrônica. Eu tenho muitos amigos da faculdade que foram fazer direito e hoje trabalham com contratos. Então, tem a visão técnica e sabem fazer um belo de um contrato, porque hoje o contrato pode ser o diferencial, né? Você pode afundar a sua empresa por não saber a vírgula que foi colocada ali, né? E vice-versa, né? O cara de direito vai aprender um pouco da técnica. Eu concordo muito com o Rodrigo aí, de uma formação bem ampla, interessante. Tem mais perguntas aí, Paulo? Bem, vou pegar uma outra aqui. Bem interessante. A questão de,
Vocês consideram importante uma pessoa, aquela questão do full stack ou não, vocês consideram importante que uma pessoa, mesmo que ela vá para uma função mais específica dentro da empresa de vocês, que ela tenha condições de transitar por outras áreas técnicas que ela possa dar um apoio eventual, ou vocês preferem as pessoas mais especialistas? Posso começar rapidinho, que eu já tenho que me despedir do pessoal também. Então, depois dessa outra equipe, eu tenho uma reunião logo em seguida. Agradecer o pessoal já, agradecer o Alfa. Espero encontrar com vocês novamente em breve. A pergunta era de full stack, né? Eu acho que é positivo você ter experiência em todas as áreas, sim. Isso, inclusive, mostra o interesse de você fazer um produto, né? Muitas vezes, então, é interessante você ter criado um produto em todas as dimensões dele, de front-end, back-end, design dos botõezinhos, escovar bit lá embaixo. Não necessariamente quer dizer que você não vai ser bom em tudo. Talvez você tenha uma área que não tem tanto talento assim para design, eu sou melhor mesmo de arquitetura de software. Ou o contrário, ali, aqueles algoritmos complicados, eu não demoro mais para fazer, mas, cara, eu adoro ficar ali arrumando o layout do aplicativo, ou mexendo na interação, na interface, etc. É normal que você acabe tendo uma preferência, escolhendo uma especialidade, mas é um diferencial muito grande você ter trabalhado com tudo. Então, acho que tem que ser generalista, sim, somente na área da formação, até para você poder saber o que você vai escolher. Então, depois o pessoal pode compartilhar as ideias. Eu agradecer o pessoal. Obrigadão, gente. Valeu, Bernardo. Obrigado aí pelas suas contribuições. Com certeza a gente vai ter mais momentos em breve aí que você vai ser convidado aí para colaborar, para trocar ideia, porque aqui, o tanto de perguntas, eu estou respondendo algumas perguntas por escrito, porque não vai dar tempo para você responder todas, mas obrigado aí pela sua participação, tá? Eu que agradeço, gente. Obrigado. Complementando o que o Bernardo está falando, eu acho que é importante o cara entender, o programador entender o negócio da empresa também. Senão, ele vai ficar fazendo bitzinho lá, escovando bit e não tá entendendo o modelo de negócio da empresa, né? Isso eu acho super importante. Eu acho, assim, é bem legal ele entender o contexto geral e o problema específico que quer ser resolvido. E aí, ele é o cara que monta a solução. Então, sim. Ele não é um cara que executa a solução, ele é um cara que monta a solução, entendeu? Então, tem que ser um cara que é orientado a resolver problema. Então, tem um problema X, ok, vamos sentar todo mundo aqui, resolver uma solução, e vamos desenhar uma solução e vamos implementar. Até para dialogar também, né? Para dialogar com os outros, com seus pares, senão fica difícil. Você não consegue um papo de 5 minutos, né? É sempre raso. A Raquel mandou uma pergunta interessante aqui, pessoal. Vou devolver a bola para vocês de novo, Rodrigo e Alisson. É uma pergunta mais genérica, mas é interessante. Vocês podem falar um pouco, é da Raquel a pergunta, vocês podem falar um pouco sobre a postura de um bom desenvolvedor para tornar o seu código cada vez melhor? Olha, eu posso falar um pouquinho. Eu acho que, bom, é muito legal uma pessoa que busca melhoria contínua, né, evolução contínua. Então, que constantemente estuda design patterns, formas de resolver problemas, metodologias utilizadas no mercado e formas diferentes, porque existem muitas formas de resolver o mesmo problema, e não necessariamente existe uma certa ou uma errada. De acordo com o contexto, vai fazer mais sentido ir para um caminho ou outro. Então, eu acho que um perfil muito legal é quando você continuamente procura estudar seu código ou refatorar seu código para sempre tentar chegar e conhecer modelos diferentes para você encontrar uma solução ideal e melhorar ela continuamente, conforme você vai também aprendendo e evoluindo. Muito bom. Tem aí alguma contribuição, Alisson, sobre esse aspecto? Cara, já faz um bom tempo aí que eu não ponho a mão no código, mas eu acho que junto a isso que o Rodrigo falou, de você estar sempre
antenado e tal. Você tem práticas de processo também que te ajudam, que ajudam a você pegar erros, enfim. Você pode pensar mais assim, em termos de processo, como você pode definir esse processo para ele entregar ali naquele final um código que seja com uma qualidade melhor do que estava tendo. Então, também tem esse lado aí do processo de desenvolvimento que pode ser mexido também, além da melhoria contínua do próprio programador, do próprio desenvolvedor. Legal. A gente está partindo aí para mais ou menos os 7 a no máximo 10 minutinhos finais, pessoal, e aí tem mais uma pergunta aqui que eu achei interessante, que tem a ver tanto com como a empresa de vocês interpreta, mas também com a própria oferta de valor do EdTech. As pessoas ainda têm muita dúvida aí, Rodrigo e Alisson, se, poxa, eu vou fazer um EdTech, né, que é um curso livre, mais voltado para a prática, que não necessariamente é equivalente a um diploma de faculdade ou uma formação de um instituto federal aí, que é uma formação técnica. Como é que a empresa encara alguém? Eu vou primeiro repetir a pergunta, né? A pergunta foi, e aí eu vou fazer o complemento. A pergunta foi, como é que vocês encaram alguém que não tem os meios formais de educação e que foi autodidata? Essa é a pergunta da participante. Mas completando, como é que vocês encaram de forma geral pessoas que podem ser muito boas na entrega, no dia a dia, mas que não têm nenhuma diplomação? Como é que vocês veem esse tipo de profissional? Olha, bom, na minha opinião, eu acho que o fit cultural e a capacidade da pessoa de conseguir resolver o desafio que está aberto ali na empresa, ou o problema que precisa ser resolvido, ou o trabalho que precisa ser exercido na função, sem dúvida, tem um peso muito maior do que um diploma pendurado na parede. E com certeza também, uma faculdade eu considero que é importante, assim como todo meio de aprendizado e etc. Mas mais importante do que isso é você estudar e se manter atualizado e criar rotinas e hábitos para você continuar aprendendo com o tempo. Além da experiência prática, claro, né? Você não ficar preso na teoria, mas você participar de hackathons, você participar de eventos enfim, toda forma de conhecimento que você conseguir aí no meio dessa jornada, com certeza vai te preparar muito. E não necessariamente o diploma, o papel que você vai ter lá no final, que sem dúvida não é o asset mais precioso aí nessa decisão. O ponto de partida é interessante, mas o caminho é a parte mais importante, né? Exatamente. Tem muita gente que faz uma excelente universidade e nunca vai num congresso, não estuda nada, não vê um tutorial, não ensina ninguém, né? Eu gosto muito de ensinar para aprender, né? Isso aí eu acho importante, é o caminho. Eu acho que o caminho que é o importante. Legal. Mais uma pergunta aqui, que é diferente, mas que também tem a ver com como vocês tratam a área de pessoas nas empresas. Uma pergunta aqui de curiosidade é se vocês usam algum processo de gamificação na gestão de pessoas aí na Back4App ou na Farfetch. No caso da Back4App, a gente tem um processo super simples de avaliação, que é trimestral, e a gente define metas e vai acompanhando essas metas, mas, respondendo a pergunta de maneira objetiva, a gente não usa gamificação, mas é uma coisa que a gente já viu em alguns cases legais e que sempre está ali no radar para implementar. Mesma coisa na Farfetch. A gente tem um processo e que a gente mensura não só o que é feito, mas como é feito, né? Não só a entrega, mas o como ela foi feita, a conexão com os valores, o como a pessoa trabalhou em time, etc. Mas não necessariamente é uma gamificação, nem nada assim. Legal. E uma das últimas perguntas que eu vou passar para vocês, mas que eu acho que tem uma conexão muito grande com a contribuição que vocês podem dar e com o próprio motivo de existir do EdTech se na percepção de vocês a pergunta é do Hilton Santos.
se na percepção de vocês é real essa carência de profissionais técnicos bem formados, se é uma demanda realmente relevante, e aí ele faz um comentário, né? Tem muitos universitários que não sabem redigir uma carta comercial, é uma opinião própria dele, mas como é que vocês enxergam, se vocês sentem isso na pele e o que vocês como empresa fazem para navegar nesse desafio, caso ele exista? Desculpa, Paulo, minha internet cortou bem na hora, então eu não consegui ouvir a Legal. pergunta. A última pergunta que eu vou passar para vocês é se essa carência, que inclusive é um dos motivos de existir do EdTech, de tá faltando mesmo profissional de TI bem qualificado, é só competição, tá faltando, e se essa demanda de escassez ela for real na visão de vocês, o que vocês já fazem como empresa para navegar nesse desafio? De ter que ter uma empresa de crescimento, contratar boas pessoas e se deparar com esse desafio no mercado. Pô, legal. Eu acho que preparar multiplicadores é uma coisa que eu gosto muito, porque você pode trazer até uma pessoa que, se você tem um time que tem a cultura de multiplicação de conhecimento e de pareamento, por exemplo, quando uma pessoa entra, senta do lado e trabalha um tempo junto, ensinando e faz toda a passagem de conhecimento, você cria uma cultura e um processo ali que até incentiva o início da carreira e do desenvolvimento das pessoas, mesmo que elas não tenham aí algum conhecimento da tecnologia ou que seja muito conhecimento aprofundado. Só que é claro que é super importante você estudar, como eu falei antes, continuamente, você buscar, e não precisa necessariamente, poxa, tem um monte de fonte de conhecimento hoje, tem eventos gratuitos, tem vídeos no YouTube, tem um monte de livros que são abertos, então é muito importante, né, essa busca de conhecimento. É uma coisa que, pelo menos, eu sempre pergunto e tento acessar nas entrevistas, que é o quanto a pessoa, no dia a dia, ela se atualiza, ela estuda, ela aprende como ela faz para conhecer coisas novas, e se ela compartilha isso com as outras pessoas para manter essa cultura de multiplicadores dentro da empresa. Aqui no lado da Back4App, assim, quando a gente vai para o mercado, assim, procurar alguém que seja mais sênior, ou especificamente alguma tecnologia, é praticamente, vamos dizer, uma mosca branca, é super difícil encontrar. Então, com o tempo que a gente adotou a postura de meio que de categoria de base, assim, que a gente chama, que a gente vai formando a pessoa desde o comecinho, e isso abre espaço para elas irem progredindo e para todo mundo ir progredindo, inclusive virando líder, inclusive assumindo mais responsabilidade com o tempo, vai dando espaço de crescimento para todo mundo. Então, isso aí foi uma coisa que a gente aprendeu, assim, com o tempo, que foi bem legal. Legal. Pessoal, a gente está acabando aí o tempo desse bloco, né? Queria agradecer muito mesmo a participação, a colaboração de vocês. A gente que está aí no dia a dia do Alpha EdTech, o que a gente pode passar de mensagem para vocês é que tem muita gente querendo ajudar nessa escassez, assim, a aumentar o número. Tem muita pessoa interessada em começar a carreira de TI, mas muitas pessoas têm dúvidas que a gente, às vezes, quem está mais avançado, quem já está mais tempo, pode até considerar básica, mas é a dúvida de quem está começando. Nossa, vale a pena? Quais são os riscos? Quais são as dificuldades? Então, ter pessoas como vocês, de empresas tão legais, falando de como que é a empresa, como é que é o olhar de processo seletivo, o que vocês procuram, o que vocês não gostam, você pode ter certeza que é uma orientação muito valiosa que vai além da teoria, né? Alguém que pode ser um contratante real, em breve, inclusive aí via EdTech, falando das suas percepções, e isso com certeza tem muito valor para todo mundo que está aqui. Obrigado aí, Rodrigo e Alisson. O Marcos já está ali, olhando, esperando para fazer a vinheta e a transição para os próximos convidados. Obrigado aí também, Carlos, por contribuir. Isso aí. Obrigado aí, eu que agradeço aí, obrigado pelo convite. Valeu. Muito feliz em participar e precisando, estamos aí, às ordens. Valeu. Muito obrigado, pessoal, foi um prazer. Obrigado, Alisson, obrigado, Rodrigo. Com você, Marcos. Um bloco incrível de grande aprendizagem, de grandes conhecimentos. Alisson, Rodrigo,
Carlão, Paulo, trocando bastante informações. E agora a gente vai assim para uma rápida vinheta, 20 segundos, e voltamos com a programação normal.